Vamos iniciar o nosso culto em nome de Jesus, nosso Amém. culto de quarta-feira. Daqui a pouco a mensagem com o nosso presbítero José dará a mensagem hoje. Espero que todos os irmãos compartilhem, participem também efetivamente, cantem louvores juntamente conosco, orem junto conosco, né? Porque é o momento que Deus nos deu, né? Nessa dificuldade que nós estamos passando, de nos reunirmos e clamarmos o nome dele, de mostrarmos para outras pessoas quem é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para uma pequena leitura com a Di, depois nós faremos a nossa oração inicial para começarmos os nossos louvores. Amém. Eu quero ler aqui Salmos 92, que é o hino de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o boi selvagem derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Amém? Lindos salmos. Agora nós vamos pedir ao Senhor Deus, elevar o nosso pensamento a Ele e pedir que o Espírito Santo se faça presente neste culto, se faça presente em cada lar e que todos possamos estar alegres celebrando a Deus nesta noite. Amém? Amém. Ore aí junto conosco da sua casa, feche os seus olhos e peça que o Espírito Santo esteja conosco. Senhor Jesus, em teu nome, ó Pai, nós te agradecemos mais uma vez, ó Cristo, porque nós temos a oportunidade, ó Deus, de te louvar, de te bendizer, temos a oportunidade, ó Senhor Jesus, de te render glórias e louvores, ó Pai, de celebrar, ó Pai amado, o dia, Senhor Jesus, em que o Senhor nos deu, ó Pai Santo, este lindo dia, Pai, esta noite em que nós temos para celebrar a Ti, Jesus, que Tu és o nosso Salvador, dar a Ti a adoração que é devida, ó Pai, através das nossas vidas. Receba os nossos louvores, Senhor Jesus. Fiel e verdadeiro. Abençoa cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor Jesus. O Senhor use o Teu Abençoa servo também como mais queres, pessoas ó Pai, que ele vão possa, ver Senhor essa live, Jesus, Senhor Jesus, ser ou usado para depois, ou transmitir agora, aquilo Senhor que Tu Jesus, quer falar que com a elas Tua possam igreja, ó receber, Pai. Senhor, a Abençoa Tua todos palavra, os Senhor irmãos nesta Jesus. noite, todos que Abençoa, estão Senhor, em o suas presbítero José casas daqui a ouvindo pouco esta trará a palavra, Tua palavra, ouvindo Senhor estes Jesus, a louvores, ó mensagem da Pai, palavra de que eles Deus. sejam Que ele possa, alcançados e Senhor, abençoados por trazer Ti, uma meu Deus, palavra em nome de edificadora, Jesus. Senhor Jesus, de Usa-nos, meu mudança, de Deus, como transformação instrumento no em nosso Tuas coração, mãos. Senhor Usa-nos, Jesus. Senhor Jesus, Ó como Pai, Tu usa queres e ele, faça Senhor de nós, ó Jesus. Pai, Usa ele, Senhor, para o o Teu Teu povo querer, santo, Senhor Jesus. Jesus, em nome Abençoa, do Senhor, Teu cada Filho pessoa, amado Senhor, Jesus e Cristo, receba a que nossa vive e reina adoração, para sempre. nosso Obrigada, louvor, em Jesus. nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje o dia foi bonito, um sol que nos aqueceu e nós somos gratos por tudo que Deus nos deu, por tudo que Ele nos dará e somos gratos pelo dom da vida. Vamos iniciar com o hino Fico Feliz, já emendado com o Exército de Deus. Erguei minhas mãos e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa,
Senhor para sempre. Graças a Deus. Tem algumas pessoas aqui, deixa eu ver. A Evelyn. A Evelyn tá aqui de novo. Oi, Evelyn, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Eu sei. Muito obrigada por sua presença aqui mais uma vez. Neomar Moura, a mãe da Edna, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Sejam bem-vindos. Sintam-se na casa de Deus, sintam-se à vontade. Vamos celebrar a Deus. É o que nós podemos fazer nessa noite. Amém? Glória a Deus. O próximo louvor agora é o hino 91 do Brado de Júbilo, O Grande Amigo. Deixa eu ver aqui. Pra cima. Deixa eu pegar meu. Pode ir? Lá? Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão, e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Voltou. Só porque nós levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, ainda Cristo em oração. Haverá outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despeça, Cristo é nós em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Glória a Deus. Os irmãos não reparem um pouquinho, mas fiquem conectados, tá? A nossa internet que tá oscilando um pouco. Aí às vezes vai dar uma parada, a gente tentar parar a música e continuar depois, tá? O próximo louvor agora é Tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deixa eu ver o próximo louvor aqui. Deixa eu só um pouquinho que vocês vão ver. Esta paz que sinto em minha alma. Vou colocar. Cadê? No Google, no Google. Esta paz que sinto em minha alma. Diz que a gente não deve olhar as circunstâncias, a gente não deve olhar a situação a qual nós estamos passando neste momento, né? Que é um exemplo disso, da pandemia, este coronavírus, essa doença. A gente tem que olhar para Jesus, porque é dele que vem a nossa esperança e é nele que está também a nossa esperança. Então a gente tem que olhar o amor de Deus por nós, a gente não pode se desesperar. E é isso que este louvor fala. Esta paz que nós sentimos em nós vem de Cristo e glória a Deus por isso. Então vamos louvar. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Oh, oh, oh. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque olha ao meu redor. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Oh, 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 oh. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema,
Não devemos olhar circunstâncias, não devemos olhar nada que nos desprenda do amor de Deus, que nos desprenda de olhar para Cristo. Devemos olhar Cristo, devemos olhar o que Ele fez por nós na cruz e não devemos nos desesperar em meio a tudo isso que nós estamos passando, porque o Senhor Jesus nos guarda, nos livra e nos protege. E mesmo aqueles que são infectados, que estão passando por este problema, por essa situação, nós com a nossa oração e nós cremos que Cristo tem feito grandes milagres na vida dessas pessoas, Ele tem respondido e elas são curadas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, glória a Deus por isso, devemos olhar para Cristo, porque Ele é quem cuida de nós e quem está sempre olhando por nós. Vamos agora para o último louvor desta noite. Senhor, eu preciso. Justo e fiel de ti.
preciso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, glória a Deus, aleluia. São os comentários desta noite. E é o que devemos sempre fazer, engrandecer e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém. Chegamos ao fim desta live. A gente pede que os irmãos conectem-se novamente na live que já vai ser logo após essa, que com o presbítero José, que ele vai ministrar hoje a palavra do Senhor Jesus. Vamos lá então. Abram suas Bíblias, né? Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmos 46. Salmos 46. Vamos lá. Salmos 46 diz assim, os 11 versículos que ele contém, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria, os montes estremeçam. Né? Deixa eu só ajeitar aqui o outro celular que estava dando uma interferência aqui, tá bom? Já consegui, já. Obrigado. Vamos começar de novo lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus as ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus nesse momento, que nossos corações sejam abertos para ouvir a palavra de Deus e possamos assim ter a iluminação do Espírito Santo para conduzir essa palavra. Senhor Deus, obrigado por esse momento, por essa oportunidade que nós, mesmo separados, estamos reunidos, Senhor. Mesmo distantes, estamos juntos, Senhor, no seu propósito, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e todos nós, Senhor, nos motivando, todos nós nos ajudando, nos encorajando, Senhor, e a Tua palavra fazendo a obra maravilhosa em nossos corações e nossa vida, Senhor. No nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Amém. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje aqui dos Salmos 46, tá? Os salmos são cânticos, são poesias. Interessante que eu estava estudando aqui, os Salmos 46 tem duas estrofes, né? Ou duas estrofes, assim, igual hinos, né? E ele tem o refrão que divide essas estrofes, que é o verso 7 e o verso 11, que diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? Esse é o refrão, né? Que se repete nos Salmos. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Outro dia eu estava pensando, né, na questão das coisas de Deus, só poetas mesmo para poder tentar ou conseguir mais ou menos, né, e a Bíblia usa muito de poesia,
para mostrar, né, a grandiosidade da obra de Deus. Né? Você vê aquela parte da Escritura que apenas são citações, são ensinamentos, muitas vezes não tem não é tão carregada de beleza ou não tem aquele toque profundo que só a poesia, né, consegue. Poesia, com certeza inventada por Deus, criada por Deus, não inventada, criada por Deus, e a maneira que atinge a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito e nos fortalece totalmente, porque através dessa poesia consegue mostrar a grandiosidade de Deus e nos fortalecer. Às vezes nós confundimos as coisas e pensamos que as coisas que são poesias, né, como muitas vezes nós na nossa vida normal assim, ou que as pessoas fazem versos bonitos, mas saiu dali, aqueles versos não tem mais sentido, né? No momento de paz, no momento de festejar, momento de celebração, de algum aniversário ou alguma comemoração, nós falamos versos bonitos, né? E parece que aqueles versos bonitos, a poesia, só ali ele tem o seu valor, porque quando nós vamos para o mundo real, onde as coisas muitas vezes acontecem de maneira diferente, né, que vem realmente as calamidades, parece aquelas verdades expressas nos versos, ou que os versos expressam certas verdades, parece que não tem mais sentido. Nós esquecemos, né? Tão grande, tão forte, às vezes o sofrimento, nós esquecemos. Mas os salmos, nós sempre recorremos aos salmos, que é a palavra de Deus, porque os salmos é uma verdade e muitos deles foram até compostos na hora de muita angústia dos homens de Deus, onde eles colocam tanto a grandiosidade de Deus, a fidelidade de Deus, o poder de Deus e as nossas angústias, as nossas desventuras, as nossas calamidades, onde, por um lado, eles exaltam a Deus e, por outro lado, eles mostram as nossas misérias e as nossas necessidades e a nossa carência da graça de Deus e a nossa insuficiência de nos salvar. Por isso, o salmista sempre coloca essas duas coisas: fé no Deus Todo-Poderoso e a nossa necessidade, a nossa carência. Os Salmos, Salmo 46, que deu... até foi o fundamento para Lutero fazer o hino Castelo Forte, é um salmo que começa assim, do refúgio. Deus é nosso refúgio e fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza é algo que nos coloca dentro dele, dentro dos muros, pela proteção, e tudo que está fora dessas muralhas, desse castelo, desse refúgio, dessa fortaleza, pode estar sob ataque. As pessoas estão fora desse lugar, não estão protegidos, mas quem está dentro dessas fortalezas está protegido. Então, o salmista, ele usa a figura de linguagem, né, de colocar Deus como uma muralha poderosa, um alto refúgio, uma fortaleza, um castelo todo protegido, e ele coloca assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Então a primeira coisa que ele fala aqui, além de falar que Deus é o nosso refúgio, que Deus é um castelo forte, ele compara Deus ali com o que de maior ele conhecia como uma maneira de proteção. Não existia para os homens daquela época algo que os protegesse mais, que os colocasse em segurança do que uma fortaleza de um castelo. Não existia nada mais além disso que pudesse os proteger. Então ele coloca assim, que Deus é esse refúgio, essa fortaleza, esse socorro presente. E o que eu quero mostrar aqui, assim, que ele fala assim, bem presente na angústia. Quando se fala a palavra hoje bem presente, né, fala assim, tal pessoa é uma pessoa bem presente. É o contrário de omissão. Ou é o contrário de uma pessoa que não demonstra, não ajuda. Então, quando fala uma pessoa
presente, um pai presente, uma mãe presente, um filho presente, quer dizer, está ali auxiliando. É o contrário de omissão. Então, fala que Deus não é omisso. Deus não se omite, né? Ele não prometeu e agora se omite em nos proteger. Diz que aqui ele é bem presente nas tribulações, o salmista, não esse mesmo salmista, mas Davi, lá no Salmo 139, já fala assim, dessa presença constante que Deus tem na nossa vida. Ele fala, para onde fugirei da tua face? Para onde irei do teu espírito? E o Salmo narra várias situações onde é impossível a pessoa estar longe da palavra de Deus. Ou da palavra, ou da presença de Deus. É difícil. Então, se Deus está bem presente e Ele é o nosso refúgio, socorro nas tribulações, nós não devemos temer. Por isso que o salmista fala assim, ó, a conclusão lógica. Se Deus é um Deus presente, se Ele é fortaleza, Ele é refúgio e é socorro, a conclusão que ele pode seguir, que ele pode ter é essa. Portanto, não temeremos. Não temeremos. Nós não devemos temer. Em Hebreus 10, verso 23, onde fala sobre a pessoa de Jesus, na presença de Deus, intercedendo por nós. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas o autor de Hebreus fala assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque pois quem fez a promessa é fiel, e quem fez a promessa é Deus. Então, é a mesma coisa aqui. Portanto, é a conclusão lógica. Se Deus é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro, e Ele é bem presente, né? Ele não é omisso, então ele fala assim, então nós não temeremos, pois não temeremos. E ele coloca certas circunstâncias que pode acontecer, ou até inusitada, né? Porque às vezes essas circunstâncias que ele coloca aqui, poucas pessoas podem passar, mas ele coloca algumas situações inusitadas que mesmo se vier a acontecer, você não precisa temer. Porque ele fala assim, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. O interessante, né, que quando ele fala, não está falando de monte fora dos mares, ele está falando de montes no fundo dos mares. E nós sabemos que essa questão da terra se transtornar, que acontece quando os montes se abalam no seio dos mares. Nós já vimos falar de tsunami, né? Situações, há alguns anos, países quase inteiros foram arrasados, né? Que afetou muitas pessoas, milhares de pessoas morreram. Fala que foi porque houve um terremoto no fundo do mar, numa montanha no mar, e criou-se uma onda enorme que fez o quê? Abalou, né? Abalou tudo. Aí fala que as águas tumultuem e espumegem, e na sua fúria os montes estremecem. Então, quando houve esse tsunami lá no fundo do mar, as águas subiram, invadiram cidades, invadiram países, destruíram muitas coisas. É uma situação inusitada para muitos irmãos, para muitas pessoas. Assim, ainda, né, nós não devemos temer. Nós devemos ter uma confissão. Semana passada eu já falei sobre isso, que a maioria dos salmos, eles colocam as suas dificuldades, mas eles fazem questões de muitos salmos, antes de colocar a sua angústia, fazer uma confissão de fé. Uma confissão. Esse texto de Hebreus, capítulo 10, 23, onde o autor exorta-nos a guardar a firme a confissão, quer dizer, confessar, né? Confessar quem é Deus, que Deus é fortaleza. Aí a gente pode falar assim que está saindo da realidade, embora muitas situações são inusitadas, que quem não teme? Quem não teme? Mas ele fala assim, que esse temor assim é quando você passar a desacreditar, não aquele temor de um filho perante o pai, né? Às vezes o pai pode estar andando com o filho, o pai é forte, o pai é protetor,
O pai consegue manter o filho em segurança, mas o filho não sabe disso. Então o filho está andando com o pai naquela situação e o filho está ali com medo. Ele está com medo. E mesmo ele estando com medo, ele sabe que o pai vai tomar conta dele. E quando ele fala assim, pai, eu estou com medo, pai, eu estou com medo, muitas vezes essas são as expressões dos salmos. Onde os salmistas, é bom nós lermos os salmos várias vezes. Muitos falam que temos que orar as escrituras e os salmos são orações, são cânticos. Quando você pega um salmo para você expressar a sua angústia, a sua dor, ali o que você está passando, e quando você está fazendo isso, é como se você tivesse, como eu estava contando aqui, do pai e o filho fala, pai, eu estou com medo, pai, eu estou com medo, pai, eu estou com medo. O que o filho está falando assim? Não está falando que o pai não tem condição. Ele está falando, pai, eu estou com medo, preciso de proteção. Porque ele sabe o quê? Que o pai vai protegê-lo. Ninguém fala uma necessidade, ninguém pede socorro para quem não pode nos ajudar. Sempre nós vamos pedir socorro, nos voltarmos para quem nos pode ajudar. E quem nos pode nos ajudar é Deus. Essa situação inusitada que a humanidade está passando, né? Nós estamos passando, e às vezes nem é tão real. Nós sabemos que muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão passando perigo, mas muitas vezes tem pessoas que estão nos seus lares, ela só não precisa, não pode sair, né? Ela não tem como sair, e ela está ali protegida, a doença não vai pegar ela, mas ela está ali temerosa, com medo. Ela acha que vai acontecer alguma coisa, e acontece o quê? A mente, o coração e o corpo depois vão adoecendo. Adoecendo por um temor que não deveria acontecer, porque Deus é o nosso refúgio, socorro e fortaleza bem presente na angústia. Então, e aí quando se colocou aqui as montanhas nos meios dos mares, os montes se abalando, as águas espumejando, né? As montanhas descendo, cobrindo cidades. Lembra o ano passado daquela cidade que foi coberta por uma lama? E na sua fúria os montes estremecem. Isso é a situação. O interessante é que muitas vezes nós falamos dessa situação e a situação está lá fora. Porque se o nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, nós estamos dentro da proteção de Deus. E todas essas coisas estão acontecendo fora das muralhas, fora da proteção de Deus. Porque no momento agora eu vou trabalhar com os irmãos apenas de nós estarmos protegidos por Deus. Mas o que acontece, como foi assim, muitas vezes as pessoas se adoecem, o coração, a mente, o espírito, o corpo, porque o que as pessoas fazem? Elas começam a olhar para fora das muralhas, fora da proteção de Deus, e por olhar nessa direção, ela acaba adoecendo. E ela não está olhando para onde ela está. E lá fora essas coisas estão acontecendo, mas dentro da cidade. Olha o que acontece na cidade, dentro da fortaleza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Isso aqui é o castelo forte, né? A cidade, a morada. Há um rio cujas corrente suave, não é umas águas tumultuando. Então, dentro da muralha, dentro da cidade do Altíssimo, aqueles que estão debaixo da proteção de Deus têm que desfrutar dessas bênçãos. Tem que desfrutar. Isso não é uma fantasia. Isso não é você estar passando por isso muitas vezes, mas você está sabendo que você está protegido por Deus. Quando Paulo fala em Romanos, quem nos separará do amor de Cristo será a angústia, a perseguição, a fome e até a morte. Nada dessas coisas nos separará do amor de Cristo. Isso não é uma fantasia, não é meramente poesia. A poesia aqui existe apenas para nos mostrar uma verdade muito maior que às vezes sem essa poesia, sem a parte poética, nós não conseguiríamos entender.
Então, dentro das muralhas, né, da fortaleza, há esse rio da água viva, né, esse rio que é umas correntes que alegram a cidade. Água que desfrutas, né? Lembra que nós estamos cansados, com sede, e você encontra uma corrente de água, um lugar de água assim, e você toma, é refrescante. E outra verdade é que Deus está no meio dela, e ela jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã, quer dizer, desde o começo Deus está lá. Embora as nações bramam, né, briguem, as nações, os reinos vão se abalar, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quantas e quantas vezes a gente ouve notícias, né, das nações, dos países, quase em dissolução. Imagine-se um desses grandes países que mantém a ordem mundial, mantém as coisas como estão, se acabem, se abalem. Muitas vezes o que acontece, alguns anos, um poderoso país, nos Estados Unidos, foi atacado. Né? Aviões bateram em 2 prédios, outros aviões tentaram cair em outros lugares. Atacaram essas nações. Esse reino foi abalado. O mundo inteiro, né, várias pessoas sofreram com eles. Mas, quer dizer que nem isso, né? Nem isso tem que abalar o cristão. Ele deve estar firme no seu propósito. Outra maneira, assim, vamos falar não questão só política, mas econômica. Uma dessas grandes nações, elas se abalam, elas bramam assim e afeta todos os outros países. Aí chega a fome, chega a carestia, chega o desemprego, chega as dívidas. Mas diz que Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus controla a terra, Deus controla o mundo. Aí vem o verso 7 aqui, que é o refrão. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos, quer dizer, poder militar, Senhor os exércitos mais poderosos do universo estão debaixo do comando de Deus. Não existe exército mais poderoso, não existe força militar mais poderosa além daquela que está debaixo do poder da mão de Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Né? Por que o Deus de Jacó? Jacó passou por várias desventuras, várias aventuras e Deus o protegeu. Ele como pessoa e depois Jacó, né, como Israel. O Deus de Jacó, né, aquele que fez uma promessa que iria proteger Israel. Ele é o refúgio. Então não temos por que temer. Aí o salmista faz um convite. Né? Faz um convite. Né? E esse convite é a maneira de você olhar para aquilo que Deus já fez. Deus é um Deus presente, né? É um Deus presente que faz as coisas no presente, né? Que nos protege, nos guarda, toma conta de nós, porque já desde o passado, assim como ele foi o Deus de Jacó, desde o passado ele vem protegendo o seu povo, vem protegendo aqueles que... Por isso que o verso 8, o salmista faz um convite. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações. E diz que ele faz cessar a guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Quer dizer, todos os conflitos estão debaixo da potente mão de Deus. Não vai ter ninguém que vai poder se insurgir e fazer alguma coisa se não for debaixo da vontade de Deus. E Deus, quando ele age, ele acaba com a guerra. Ele acaba com a guerra. Essa pandemia, o povo sofrendo, as pessoas sofrendo e homens guerreando entre si, pelas suas visões políticas, pelos seus interesses políticos e comerciais. Aí nós falamos, e aí? O que vai acontecer?
quando Deus quiser, eles vão parar. Quando Deus falar, bastam de tanta coisa errada que vocês estão fazendo, bastam. E Deus vai fazer o quê? As armas deles serão deixadas de lado. E ele faz um convite, né? Que Deus faça essa guerra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, e ainda fala assim, ele faz um convite para nós. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando fala assim, Deus é o nosso refúgio e socorro, aqui ele fala de outra maneira. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Quer dizer o quê? Deus é maior do que essas nações, Deus é maior que a terra, Deus é maior que tudo. Nada foge ao controle dele, nada foge à sua mão. Então aquietai-vos. Né? Você está aí preocupado? E aí, como é que vai acontecer? Essa doença, o desemprego, a economia. Nós nos preocupamos com o futuro, preocupamos com as pessoas. Nós nos preocupamos, então agimos, né? Procurando fazer assistência para essas pessoas, mas o melhor que nós podemos fazer é nos aquietar e saber que eu sou Deus. Saber que Deus existe. Que Deus é exaltado. Saber. Contemple as obras do Senhor. Contemple aquilo que Ele já fez. Contemple aquilo que Ele está fazendo. Aquilo que Ele fez, que Ele está fazendo, e tenha fé no que Ele vai fazer. Nada foge ao controle de Deus. E tenha certeza, se você confiar em Deus, você vai estar protegido na fortaleza, dentro do refúgio de Deus, e fora vai ter essas águas, vai ter esses terremotos, vai ter tantas coisas acontecendo. Mas dentro da morada do Altíssimo, você vai ter um santuário, um rio de águas calmas. Novamente eu me lembro agora da postura agora já não é mais poesia, mas uma história real que aconteceu com John Wesley e com os morávios, né? Eu lembrei disso aqui agora. E eles num navio, naquele navio antigo, e a tempestade virando o barco para lá, para cá. Quem já viu o filme assim, que já viu aqueles navios a velas que de 300 anos atrás, que da Inglaterra para a América, Oceano Atlântico, nas tempestades, e John Wesley, no meio daquela tempestade, temeroso, no meio daquela tempestade, ele clamando a Deus por socorro, mas temendo pela sua vida, temendo por tudo, com medo de morrer. E naquela tempestade, ele vê um grupo de pessoas, calmamente louvando a Deus, calmamente glorificando a Deus. Embora o barco ia para lá, ia para cá, eles estavam louvando a Deus. No outro dia, quando passou a tempestade, ele esticou o peito, né, foi lá com um pouquinho de coragem e foi perguntar para eles: como vocês conseguiram fazer isso? Como vocês conseguiram manter a calma? Como vocês? Não teve outra resposta. A confiança que tudo está sob o controle de Deus. Né? Lembra novamente, não só essa história, mas a passagem de Jesus e os discípulos no barco, no mar da Galileia da tempestade. Jesus levantou-se, né? E eles falaram: Senhor, nós vamos morrer. E o Senhor levantou do barco e falou: para vento, para a chuva, para mar. E naquele momento se aquietou. Então, nesse momento, não só as coisas têm que se aquietar, mas nós temos que ter o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida quieta diante de Deus silenciosamente. Tem um salmo que diz assim: fique calado, ó minha alma, fique calado perante o Senhor. Nós devemos ter essa convicção, criar essa convicção, buscar a ajuda de Deus, em oração, lendo a palavra, nos fortalecendo na palavra, fazendo confissão. A importância é isso, irmãos. De momentos, né? Achou um hino bonito, nós choramos, sentimos fé, mas na hora
das coisas aconteceram, de uma vida assim, das calamidades do mundo, nós não conseguimos encontrar essa mesma fortaleza de glorificar a Deus. Né? Quem sabe? Porque quando nós estamos na dificuldade, nós corremos, buscamos a Deus, oramos a Deus e Deus resolve. Quando nós estamos na igreja, nós cantamos, é muito bonito, nós nos emocionamos, mas quando saímos da igreja, nós não temos uma mínima dedicação para cuidar da nossa alma, para fortalecer as nossas convicções. O que é convicção? É você ter certeza, você ter fé. Fé não é um pensamento, né? Não é uma força positiva que nós exalamos. Fé é você ter convicção que Deus é Deus. Saber que Deus é Deus, saber que Deus é fortaleza. Como eu falei aqui, a conclusão lógica. Deus é nosso refúgio, socorro e fortaleza bem presente. Se Ele é bem presente e Ele é isso, não podemos... Hebreus, voltando lá em Hebreus, ele fala assim, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Quem fez a promessa é fiel. E quem fez a promessa? Ele está falando agora aqui, o autor de Hebreus, no acesso que nós temos na presença de Deus. Nós começamos o verso 2 lá dos Salmos, que diz que Deus é presente. Agora aqui é uma promessa que nós podemos estar na presença de Deus. Aí o verso 19 fala assim, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E o que é essa ousadia? É desrespeito? É apenas, eu vou lá mesmo? Fala, não, ouça a ousadia, é que você vai ter coragem para chegar na presença de Deus, sabendo que Deus é santo, e que você vai ter, porque Deus colocou isso para você fazer. Pelo novo e vivo caminho, aquele caminho que foi aberto por quem? Por Jesus Cristo, na sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus. Aproximamos com o coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Aí, que nós temos que ver, irmãos, voltando àquilo que eu estava falando, é momento de nós termos, purificar a nossa vida, purificar a nossa maneira de ser, dar tempo para a nossa espiritualidade. Não só na igreja, muitas vezes nós oramos na igreja, mas aquela questão da oração em secreto, da nossa vida em secreta com Deus não existe. Né? Muitas vezes os irmãos não têm uma vida em secreto com Deus. Por quê? Não lê a Bíblia, não estuda, não medita no seu coração, na sua mente ali, sobre as coisas de Deus. Chega em casa, ele esquece, né? Que Deus existe. Ele esquece, coloca a Bíblia na estante, coloca a Bíblia no guarda-roupa, esquece. Então, ele nunca vai desenvolver essas convicções, essa confissão. Né? Ele nunca vai ter a certeza que guarda firme a confissão da esperança. Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente. Porque é fiel aquele que prometeu. Que essas palavras sejam para nós, não só hoje, mas daqui para frente, até o final da nossa vida, nós possamos voltar para a palavra de Deus, para que nós possamos ser fortalecidos por ela. E nos apropriarmos, né, desses recursos que Deus colocou à nossa disposição. Muitos crentes sofrem muito, muitos crentes passam por angústias. Porque não é que você não vai passar dificuldade. É a maneira como você passa por essa dificuldade. E muitas vezes você vai passar por essa dificuldade e você vai, muitas vezes, até sucumbir a essas dificuldades, ou quase sucumbir, e você vai sofrer muito porque você não se apropriou dos recursos que a palavra de Deus, que o Espírito Santo coloca em nosso coração e nossa mente, que nos traz convicções, nos traz paz de espírito. Nós devemos colocar isso em evidência em nossa vida, colocar essa confissão, mas uma confissão verdadeira, uma confissão no Deus da Bíblia, naquilo que Deus revelou, e não numa teologia, muitas vezes, meia boca que se põe por aí, um Jesus genérico, mas o Deus que não está aqui apenas para curar nosso corpo físico, resolver nossos problemas mais cotidianos,
mas manter nós vivos, mesmo estando mortos. Né? Jesus diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a convicção maior que vai proteger a nossa vida, vai nos tirar da nossa angústia, que não vai nos abalar. Quando nós temos certeza que nós vamos estar seguros em Deus, e sabemos que nem a morte vai poder nos separar do amor de Deus ou da presença de Deus, nós vamos estar com convicção e vamos marchando em frente convicto. Porque quando Deus fala assim, acabou, acabou, né? Acabou a peste, acabou isso, aquilo, outro, ou acabou a vida aqui, para a vida no futuro continuar com Ele. Amém. Vamos passar então, irmãos, aqui aos pedidos de oração. Espero que essa palavra tenha alimentado, tenha encorajado você, porque lá de Hebreus a palavra de Deus é para isso, é para que nós nos cuidarmos e nos encorajarmos um ao outro no amor e nas práticas das boas obras, tá certo? O Evangelho, a palavra de ela é prática, né? Ela não é só teórica, não é só assim, é uma vida prática, tá? Vamos então estar falando aqui sobre a campanha de oração da igreja, né? Que hoje seria oração oração em favor das mães, né? A campanha de oração da família. Oramos para que as mães sejam amadas por suas famílias. Oramos pelas mães que têm a jornada dupla, né? Em casa e no trabalho. Oramos pelas mães que são o único testemunho cristão dentro dos seus lares. Muitas vezes só as mães, né? Oramos pelas mulheres que sonham em ser mães e ainda não são, tá certo? Hoje vamos orar em favor das mães. As mães que sempre oram para os filhos, hoje elas serão o motivo da nossa oração, tá certo? Nós temos aqui também a Mariana, que pede oração pela Ana, que está lutando contra o câncer, né, certo? Nós temos a Bernadette, que pede oração pela família da idosa Ananésia, que faleceu ontem por infarto, e pela Elieneia, que está com suspeita de coronavírus, e é também uma idosa, né? A minha sogra, Neomar Moura, pede por sua família e pede oração pela irmã Isabel Santos Valêncio, que está enferma, tá certo? Vamos orar também pelo pastor Celso, não é pastor, estou confundindo aqui tinha um pastor que estava doente, vamos orar pelo Celso também, tá bom? São só esses até agora, certo? Tá bom, irmãos? Vamos então, onde você está, nos ajude, primeiramente vamos orar pelas mães por esses motivos, né? Não esqueça de orar, tá certo? Senhor Deus, ó Pai, nesse momento, também em oração eu me chego a Ti, para pedir a Tua bênção, a Tua graça sobre as mães, Senhor. São mulheres, Senhor, que são mães, têm que trabalhar fora para sustentar sua família, têm que chegar em casa, Senhor, e cuidar do serviço doméstico também para alimentar a família, Pai. Que essas mulheres sejam fortalecidas e sejam cheias da Tua graça, meu Pai. Nós oramos pelas mães, que as mães sejam amadas por seus filhos, Senhor. Muitas vezes as mães trabalham, fazem e não recebem o devido valor, Senhor. Que elas sejam respeitadas e valorizadas, Senhor. Oremos também pelas as mães, Senhor, por essas mulheres que dentro dos seus lares são os únicos exemplos de cristandade, de piedade, de sabedoria, de benefício da graça de Deus naquele lar. Ó Deus, nós pedimos isso. Pedimos também pelas mulheres, Senhor, que desejam ser mães e não são ainda. Que Deus possa, que Tu, Senhor, possa trazer essa graça maravilhosa na vida delas, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós vamos orar também aqui pela Ana, Senhor, que a amiga dela, Mariana, pede, ela está com câncer, Senhor, que Tu olhe para ela, Senhor, onde ela está, onde ela está pedindo, necessitando disso, Senhor. Vai lá, cuida dela, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, por a Tua mão poderosa, para que ela receba a cura, em nome de Jesus. Ó Deus, nós pedimos também a Bernadette pede pela a família da dona Ananésia, ela faleceu, Senhor, de infarto, e quando falecem, sempre há o luto, sempre há a tristeza na família. Que essa família seja fortalecida, Senhor, que essa família seja consolada por Ti, Senhor. E que esse consolo faça com que eles acertem a vida deles também contigo, meu Pai.
sabendo que o maior consolo é pertencer a Deus, é entregar a vida a Ti, Senhor Jesus. Nós pedimos também pela Elinéia, também uma idosa que está com suspeita de ter contraído o coronavírus, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção, Senhor, fortalece, dá uma saúde para essa mulher, Senhor, que ela possa passar por isso também, Senhor. A minha sogra, a irmã Neomar, Senhor, ela pede por ela, pela família dela, Senhor. Ela, o irmão José, o esposo, Senhor. A Evelyn, filha, os seus filhos, suas noras, seus netos, Senhor Deus. E eu também, como genro, também estou nessa oração, meu Pai. Oh, Pai, eu peço a Tua bênção, Senhor, todos nós sejamos abençoados, Senhor. Que recebe, Senhor, o pedido de oração dessa Tua serva, Senhor Deus, que possa ser atendida por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Nós vamos também orar, Senhor, pelos céus, Senhor, que é um nosso conhecido, nosso amigo, Senhor, precisa da Tua graça, da Tua bênção, Senhor. É uma pessoa de idade, Senhor, também está isolado, precisa, Senhor, de eu resolver problemas financeiros, problemas de negócio, Senhor, e precisa do consolo da Tua graça, meu Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos por todas essas pessoas, meu Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então chegamos assim ao final, né, irmãos, dessa oração. Eu espero que você tenha orado comigo, né, que a minha oração é fraca, mas com a tua vai ficar mais forte ainda, né? Vai ficar menos fraca, né? Mas Deus olha para a nossa pequena fé e nos ajuda, né? Ele sabe que nós pedimos, mas chega nele, em Deus, através de Jesus Cristo, né? Então vamos procurar alimentar mais a nossa fé, a nossa vida, cuidar mais do nosso interior, da nossa vida espiritual. Sabemos, como eu falei, muitas pessoas desanimadas porque não cuida do seu interior. E muitas pessoas acabam vindo, né, a falecer, vindo a contrair outras doenças por causa do temor que tem. Então vamos nos fortalecer para que não haja temor em nosso coração. Vamos confiar em Deus. Se Deus é isso que Ele revelou para nós, que Ele mostrou para nós na sua palavra, por que temer? Por que ficar com medo, né? Então só existe uma maneira: fortalecer nossa convicção, provar que Deus é bom. Fazer confissões, né? Falar que Deus é poderoso e com certeza, porque Ele é. Porque Ele é. Embora nós sejamos fracos, Deus é poderoso. E Ele prometeu. E Ele não mente, tá bom? Assim chegamos até o final e que Deus possa nos abençoar. Como eu falo já algumas vezes, o moto oficial da UMAP, que não é mais um MAP, mas depois a bênção apostólica. Que o Senhor nos veja e nos guarde enquanto nós estivermos separados uns dos outros. Então Deus está cuidando de nós, mesmo separados, né? Juntos somos fortes, mas separados Deus cuida de cada um. Tá bom, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.